Olá pessoal, aqui é o Isa José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o meu canal do YouTube e aqui você tem vários vídeos à sua disposição sobre vários temas, sempre à luz das constelações familiares. Você pode então é, visualizá-los, dar um like, tecer sugestões, comentários, inclusive você pode até fazer palpites, né, sugestões para novos temas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre que raiva é essa. É um dos assuntos que sempre pipocam em nossos encontros e eu faço atendimento em constelações familiares, em grupo ou individual, presencial ou à distância. Nesses tempos de pandemia, a gente pode também realizar o trabalho das constelações familiares através da telinha, no modo online. Né? Então, sinta-se à vontade, se você tem essa vontade, ou se você está necessitando de um trabalho desse nível, né, então me procure aqui através desse canal do YouTube, ou mesmo no canal do Instagram, e ainda mesmo pelo WhatsApp. Nós estamos aqui disponíveis para atender vocês. O tema hoje então é esse, raiva. Que é isso? Que raiva é essa, né? É muito interessante, né, que a gente sempre ouve, e é uma coisa muito comum a gente falar, ouvir, né, as pessoas falarem, você precisa conter sua raiva, você precisa controlar a sua raiva, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E as pessoas não entendem que isso não é possível. Nós não temos como controlar a nossa raiva. Quando muito a gente pode abafar, quando muito a gente pode colocar novamente a raiva para debaixo do tapete, né? E não é o que a gente quer. Então, controlar a raiva não é das melhores coisas a serem feitas. Muito mais do que isso, é importante que a gente compreenda, né, o que é isso, que raiva é essa. Para a gente começar a entender melhor isso, é legal que vocês também compreendam que existe uma diferença entre sentimento e emoção. Tá? O que é sentimento e o que é emoção? Muito bem. Sentimento é uma coisa, vamos colocar assim, um fenômeno interno, né, que nos alerta para alguma coisa. Né? É aquilo que verdadeiramente a gente sente. Né? E emoção é uma resposta mental para aquilo que a gente sente. Então, um caso da raiva. A gente pode sentir raiva porque a raiva é realmente um mecanismo natural. A raiva é vou colocar um sentimento que nasce dentro da gente diante de uma situação. E isso é muito natural. O que não é natural é aquilo que a gente faz com a raiva. Isso sim não é natural. Então, é importante que a gente entenda que é normal que a gente sinta raiva, que a gente sinta, né, várias coisas. O que não é natural é aquilo que a gente faz com elas. Então, quando a gente sente alguma coisa, isso é uma coisa que vem de dentro do nosso ser. Uma saudade, a raiva, amor, afeto, são coisas que vêm de dentro. Mas a partir do momento que a gente racionaliza, a partir do momento que a gente dá um valor para esse sentimento, isso passa a ser uma emoção. Então a emoção é um sentimento carregado de um valor, né, que a gente dá para ele. Ou seja, é um julgamento, é um plus em cima daquilo que a gente sente. Então, a sentir raiva em si não é problema. O problema, como eu disse, é o que a gente faz com essa raiva. Né? Quando o sentimento ele é puro sentimento, o que a gente faz? A gente acolhe. Você sentiu, acolhe. Então, tudo bem, vai passar. Você sentiu uma dor, aquela dor está ali, porque essa dor ela está te alertando para alguma coisa e naturalmente ela vai passar. Agora, quando você pega essa dor e você se sente lá, né, o cocô do bandido, ou que você sente a vítima do mundo, ou que você se sente a pessoa mais perdida, então você está valorizando no sentido de dar valor a esse sentimento. Aí ele deixa de ser sentimento e ele passa a ser uma emoção. Tá? E uma confusão muito grande que as pessoas fazem, né, e também é uma confusão intencional, porque existe uma intenção em cima disso, é que as emoções, elas nascem na mente. Os sentimentos, eles nascem no nosso interior, no nosso coração. Tá? Aí vocês muitas vezes ouvem, você não pode seguir o seu coração, você tem que ser
seguir pela sua razão, como se a razão e coração fossem coisas distintas, e não são. Existe uma diferença entre ter razão e ser racional, lógico. Então, o pensamento racional, lógico, é um pensamento derivativo, vamos dizer assim, do pensamento científico, né? E nós temos também dentro de nós esse tipo de pensamento, matemático, conclusivo, analítico. Sim, e está tudo bem, né? Mas misturar razão, bom senso com racionalidade, né, é uma mistura, assim, vamos dizer assim, muito ampliativa. Bom senso, razão é uma coisa que nós temos, ou que deveríamos ter, em cima da sabedoria, em cima do aprendizado, em cima do conjunto de saberes e conhecimentos que nós temos. Então você só pode ter boa razão ou bom senso quando você já tem realmente dentro de si muitos saberes, muita experiência, muito conhecimento. E não tem a ver necessariamente com o conhecimento, com a lógica, com o estudo. É lógico que quanto mais você estuda, mais conhecimento você vai tendo, mais informações, e essas informações, com o tempo e com a prática, vão passando a ser experiências. E as experiências te dão bom senso. Tá? Então não se pode esperar bom senso, por exemplo, de uma criança, porque uma criança ainda não experimentou. Então existe essa confusão entre razão, bom senso e racionalidade. Não são a mesma coisa, muito embora invariavelmente elas possam andar juntas. Da mesma forma como existe a confusão entre emoção e coração. Emoção não tem nada a ver com o coração. Emoção tem a ver com a cabeça, com o julgamento, com aquilo que a gente cria expectativa em relação a isso. Então, você sente, você percebe uma dor, você sente, entre aspas, um sentimento, e esse sentimento é um sentimento natural. Agora, o que você faz com ele é que é a emoção, é uma resposta mental a um sentimento. Vamos supor, por exemplo, que alguém perdeu, né, um amigo, ou um irmão, ou um parente. Existe a dor da perda. Isso sim, é um sentimento, a dor. Agora, o que você faz com isso? Se você se sente que sua vida acabou, que você não consegue mais fazer mais nada, que tudo não tem mais valor, então isso é uma resposta mental à sua dor. É essa separação que a gente precisa fazer. O sentimento, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, não tem como a gente controlar. Não tem como fazer isso. Porque quanto mais você quer controlar, mais você está reprimindo essa sensação, esse sentimento. E quanto mais você reprime, mais ele vai se tornando, né, incontrolável, vamos dizer assim. Né? Agora, as emoções, você pode perceber que ela está acontecendo. E aí sim, você finalizá-la. Então, se você percebe que você está se colocando, por exemplo, numa posição de vítima, de vitimismo, tendo essa percepção, tendo essa consciência, você pode finalizar essa ação. Continua com o sentimento, mas você finaliza a ação. E o sentimento, aos poucos, ele vai sendo superado de forma natural. Cada um tem o seu próprio tempo para que isso aconteça. Tá? Então, esclarecendo, vai ficando bem mesmo, bem didático, né? Nós temos sentimentos, emoções, né? E aquilo que é do coração e aquilo que é da mente. Tá? Para entender que aquilo que a gente sente de verdade não pode ser controlado. Deve ser sentido e experimentado. Muita gente foge, a maioria de nós foge da dor. Mas a dor também é um alerta, né? É um sentimento que nos alerta para alguma coisa. E é interessante que a gente olhe para isso. Porque enquanto a gente não olha, enquanto a gente vai fugindo dessa dor, mais ela vai ficando grande, mais ela vai crescendo, até o momento em que você, inexoravelmente, ou vai explodir, ou vai cair, né, em um abismo depressivo, por exemplo. Uma coisa que é muito comum que acontece, por exemplo, a pressão alta. Né? A pressão alta denota uma pessoa que ela quer controlar tudo, que ela tem necessidade de saber onde que tudo está, né? Porque a falta de algum lugar,
ou o inesperado causa dentro dela um alvoroço, uma ansiedade muito louca. Então, a pressão alta é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de controlar tudo. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não percebe que está fazendo isso, né? Ela não percebe que está tentando controlar. E muitas vezes você pergunta para ela: ah, você tem uma necessidade de controlar? Não, eu sou uma pessoa calma, tranquila, né? Como naquela piada, né? Meu segundo nome, como dizer, até esqueci de fato a piada, né? É, mas tudo bem, depois a gente conta, né? É importante, é justamente isso, porque uma vez que a pessoa não está percebendo que isso está acontecendo, ela continua repetindo. Mas a partir da tomada de consciência, né, a partir da pessoa que toma consciência que ela está fazendo aquilo, aí sim ela pode mudar esse comportamento, essa atitude. Né? Então, o primeiro passo é justamente você perceber que aquilo está acontecendo, você perceber aquilo que causa em você a raiva, aquilo que desperta, aquilo que, né, puxa o gatilho da raiva. Quando você percebe isso, você dá um ok e aí você pode mudar em relação àquilo. Né? Muitas e da maioria das vezes são justamente esses mecanismos inconscientes, esses gatilhos inconscientes que detonam, que fazem com que a gente haja de maneira emocional. Né? No sentido de que uma resposta emocional é aquela resposta que nós damos a um sentimento, né, de forma, né, valorativa, de forma com julgamento. Né? Certo? Bom, esse é um vídeo bem rápido, bem simples para a gente retomar, né? Esse tem um tempinho que a gente não faz, para que vocês também continuem, né, partilhando essas gotas, né, da que a gente vem falando aqui. Agradeço a todos. Então, por favor, inscrevam-se no meu canal se você não se inscreveu, dê um like, compartilhem, né? E além disso, né, coloquem comentários, sugestões, críticas. Críticas são muito importantes e críticas são necessárias, né? Testemunhos que você quiser, para que a gente possa levar esse conteúdo a mais pessoas, né? O like é importante para isso, o comentário é importante para isso, porque quanto mais vocês deem um like, quanto mais vocês comentem, mais, né, o YouTube percebe que esse conteúdo é interessante e aí ele vai disponibilizando para mais pessoas. Tá certo? Então esse é o meu canal, né? Verifiquem, visualizem os outros vídeos, né, que você achar interessante e não deixe de fazer o seu comentário e de mandar sugestões para que a gente possa, né, analisar, comentar à luz das constelações familiares, das constelações sistêmicas. Então, muito obrigado e a gente se vê no novo vídeo.